Eduardo Costa, desprezado por Leonardo, é envolvido em assalto à mão armado e é flagrado com metralhadora. Após polêmica com Leonardo, Eduardo Costa foi envolvido em treta de assalto e posou com metralhadora. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Eduardo Costa tem sido notícia recorrente em sites de fofocas por causa de algumas polêmicas declarações que foram feitas pelo cantor sertanejo recentemente, sobretudo quando performou ao lado do amigo, Leonardo, em live no YouTube no mês passado. Agora, entretanto, Eduardo Costa polemizou por outro motivo. O sertanejo concedeu recente entrevista ao site Metrópolis, que conta com o colunista Léo Dias em seu time de jornalistas. Pois bem, em determinado momento, Léo Dias revelou de maneira breve uma história envolvendo o cantor, sendo que o próprio músico admitiu que, antes de se destacar em todo o país com sua carreira como artista musical, ele chegou a praticar um assalto à mão armado. Mas Eduardo é um fenômeno, pro bem e pro mal. No dia que eu fui à sua casa, ele contou tantas histórias. Mas tantas. A mais surreal foi aquele assaltar um posto de gasolina à mão armada. Sério. Mas quem, em sã consciência, falaria isso para Léo Dias? Ele, Eduardo Costa. Sem mediar as consequências, contou o jornalista. Eduardo Costa posa com metralhadora agora, em foto postada nas redes sociais. O polêmico cantor sertanejo voltou a ser assunto por aparecer segurando uma metralhadora. Os registros foram compartilhados pelo próprio artista nos stories de seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 3. Usando um colete à prova de balas, Eduardo Costa pode ser visto toda de preto, segurando a arma, que, não se sabe, se é real ou apenas um artefato cênico, pois ele não explicou. Cabe ressaltar que em janeiro deste ano, Eduardo Costa surgiu com um novo visual, mais precisamente na parte superior, com o cabelo longo, o que chamou a atenção do público, que não gostou muito da nova aparência do famoso. Naquela ocasião, o sertanejo explicou que o cabelo grande não foi porque ele resolveu deixar crescer, mas sim porque fez um propósito ou uma promessa, como você preferir. Além disso, tem um filme que eu vou começar a gravar em maio em Los Angeles, nos Estados Unidos, no qual interpreto um traficante colombiano, disse ele, por causa da pandemia do novo coronavírus, que provocou paralisações em todo o mundo. Costa não pôde viajar para fora do país. Não se sabe, entretanto, se o amigo de Leonardo ainda gravará o filme. Cabelo grande incomoda muito, mas o voto tem que ser feito em cima de coisas que te incomodam. Além disso, vou ser um gangster colombiano em um filme. Não foi uma invenção de moda. Tem um propósito, completou Eduardo Costa. Rompimento com Leonardo. Um dos episódios mais polêmicos de Costa diz respeito ao seu relacionamento com Leonardo, que ficou estremecido após a polêmica live que eles realizaram juntos, quando Eduardo falou demais e não economizou nos comentários ácidos. Segundo o portal R7, Leonardo decidiu que não fará mais show virtual ao lado do outrora parceiro musical. Cabe ressaltar que na fatídica live, entre outros, Eduardo Costa elogiou o tamanho de pênis de Leonardo. Segundo o artista, o marido de Poliana Rocha pode, sim, ser considerado bem dotado. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.